E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mocast, um podcast sobre quadrinhos, livros e mangás. Meu nome é Maurício Oliveira e no episódio de hoje nós vamos falar de dois materiais diferentes. Nós temos Dragon Ball Volume 1 e Surpreendentes X-Men do Joss Whedon, Volume 1. Nos episódios anteriores eu tinha abordado uma obra em cada episódio. Só que semana passada eu, lá no meu Instagram, que é @mock_livros e HQs, eu abri uma enquete perguntando qual episódio que vocês gostariam de ouvir, né, essa semana, sobre qual material. E obviamente que eu não calculei que poderia dar um empate. E se o destino quis, eu que não vou contestar. Então, começando, vamos falar de Dragon Ball, volume 1. Ficha técnica é a seguinte: o mangaka é o Akira Toriyama, o lançamento original foi em 1985, aqui no Brasil, lançado pela Panini na primeira vez em 2012 e agora sendo relançado em 2021, preço de capa de R$ 24,90 e contendo 196 páginas em capa cartão. É o primeiro de 42 volumes, todos já lançados pela Panini. E, bom, o que eu vou falar mais de Dragon Ball? Apesar de ser o primeiro contato que eu estou tendo com um mangá, é óbvio que eu já conhecia esse universo, né? O Goku, que ao meu ver, é um dos maiores ícones da cultura pop. É um personagem que não tem como não gostar dele. Só o detalhe, né, o mais bizarro é que eu nunca assisti o desenho, o anime do Dragon Ball assim, no início, né, quando o Goku é criança. Eu via bastante o Dragon Ball Z. Até lá na postagem, quando eu fiz a resenha desse material lá no Instagram, o pessoal falou: pô, como assim, né? Tu nunca assistiu Dragon Ball? Bom, eu também não sei explicar por que eu não vi. Mas o que a gente tem aqui nesse volume 1? O Goku, ele é um garotinho estranho, com uma cauda inclusive, que ele vive isolado numa montanha. Ele vive tranquilamente a vida dele, só que ele não tem nenhum contato com o mundo externo, assim, com outras pessoas, né? E eis que se encontra com ele uma menina, uma exploradora, uma cientista chamada Bulma, e ela está atrás das esferas do dragão. São 7 itens que, quando estão reunidos, eles são capazes de realizar um desejo supremo. Qualquer coisa que tu quiser, tu vai conseguir, contanto que você reúna as 7 esferas. A Bulma, como ela é muito inteligente, ela tem um radar do dragão, que ele consegue identificar aonde que são as esferas. E o Goku, ele tem uma em posse dele, então ela acaba conseguindo convencer o Goku a partir de uma jornada com ela para encontrar as outras esferas. O Goku, ele vai porque ele não tá fazendo absolutamente nada, então ele acaba... Ela também dá ali uma enrolada nele, ele acaba aceitando. E nesse volume 1 aqui a gente tem 11 capítulos. Esse foi um material que eu li com um sorriso no rosto do início ao fim. O jeito que o Toriyama conta as histórias dentro desse universo que ele apresentou é muito gostoso, assim, te dá uma energia boa, recheado de... tem umas piadas ali que funcionam assim perfeitamente, outras nem tanto, pouca coisa, mas a grande maioria funciona. Os personagens são interessantes, né? O Goku, a Bulma, aqui também já aparece o Yamcha, né? Que ele é meio que um bandidão, assim, ele se apresenta como um bandidão, assim. Ele tem uma fobia, assim, bem estranha. Tem também, quem aparece aqui é esse personagem até
Eu não me lembro de conhecer ele antes, mas é o Oolong. Ele é um porquinho safado capaz de se transformar em qualquer coisa. Isso daí também rende bons momentos na história. Mas o que mais me encantou de uma forma bizarra é o Mestre Kami. Que ele aparece pouquinho aqui, tem só uma introdução ali pra ele. Mas foi o momento que eu quase gargalhei enquanto eu tava lendo, assim. Tem uma... Sem muitos spoilers, mas tem uma situação com ele envolvendo ele ensinar o Goku a usar uma nuvem voadora. Que é um negócio assim que é bobinho, mas eu quase chorei de rir. Com relação à arte do Toriyama também, é muito bonita, ela é detalhada e é um traço... É daquele tipo assim, tu bate o olho e tu sabe de quem que é inconfundível, né? Esses desenhos do Toriyama com certeza foi algo que me saltou aos olhos assim, enquanto eu tava lendo esse mangá. Assim, uma leitura super de boa, acessível, assim, não precisa... Eu acredito que tranquilamente uma pessoa que nunca leu um mangá, ela pode começar com o Dragon Ball, que é bem tranquilo, é divertido. A única coisa que me incomodou um pouquinho é algumas repetições ali com piadas envolvendo calcinha. Assim, tá, é engraçado em alguns momentos, mas quando começa a repetir pro meu gosto, eu não curto muito esse tipo de piada, mas não é nada que atrapalhe a obra, assim, ou seja motivo pra, sei lá, hoje em dia cancelar o Toriyama, por exemplo. Mas é só assim, foi mais por causa da repetição. Bom, esse é o primeiro de 42 volumes, né? Eu agora vou ter que correr atrás aí do restante, mas eu já tô louco pra voltar pra esse universo e poder continuar essa história aqui. É um volume bem introdutório, assim, ele só apresenta o universo, a questão de onde as esferas estão. E aí tem algumas cenas de luta também que são... Mas tudo é bem levinho, assim, mas é tudo bem construído, principalmente por causa da arte, que é muito bonita. Essa versão da Panini, por incrível que pareça, está com um preço, né, os padrões de hoje em dia, o preço tá bom, não encontrei nenhum erro, assim, na verdade, não encontrei nenhum erro nessa edição, que também é outro milagre. E, bom, para o Dragon Ball Volume 1, o que eu tenho para falar é isso aí. Sei que lá pelo que eu vi no Instagram, bastante gente já leu esse material, né? Então, quem quiser aí deixar um comentário, qual a memória mais marcante que vocês têm aí de Dragon Ball, seja tanto do anime quanto do mangá mesmo. Não precisa ter, pra mim, se for algo assim que tenha spoiler com relação a Dragon Ball não é algo que me incomoda. Então, quem quiser deixar um comentário aí. Outra coisa, pra quem tá vendo pelo YouTube, se quiser se inscrever no canal, ou puder compartilhar o podcast com seus amiguinhos, amiguinhas, eu também agradeço. Então agora a gente vai falar um pouquinho do outro vencedor lá na votação que eu fiz no Instagram, que é o Surpreendentes X-Men, volume 1, na edição especial em capa dura da Panini. Foi lançada aqui no Brasil em 2019, sendo que o lançamento original dessa história foi em 2004. Temos o roteiro de Joss Whedon,
desenhos de John Cassaday, cores de Laura Martin, 324 páginas e o precinho de capa de R$ 94. Eu, obviamente, não paguei R$ 94. E apesar de, já adiantando, o material ser muito bom, eu não sei se vale R$ 94. Depende do seu poder financeiro. Mas o que a gente tem aqui? É um início de fase, né? Então o Joss Whedon ele teve a liberdade de pegar, botar a bola no chão, situar, né, a equipe, até para poder angariar novos leitores, né? Ele consegue deixar a história assim bem tranquila até certo ponto, porque com essa cronologia imensa que tem os X-Men, é óbvio que ficaria impossível ele deixar de abordar alguns acontecimentos importantes na história dos X-Men. Eu mesmo eu não conheço muita coisa, tipo, por exemplo, é um pecado, mas eu ainda não li nada do Grant Morrison com os X-Men, por exemplo. Aliás, eu acho que o que eu mais li da fase dos X-Men é o que está saindo agora, na fase do Hickman. E até mais adiante eu posso falar um pouquinho mais adiante em outro programa sobre esses X-Men que estão saindo agora. Mas, voltando, o Joss Whedon ele pôde montar ali uma equipe bem contida, né? Tem uns 6 ou 7 integrantes, que já é assim, um ponto muito positivo, porque ele conseguiu desenvolver todos eles igualmente e de forma muito boa. Então essa equipe que a gente tem aqui, ela é formada pelo líder Ciclope, que é líder no papel, né? Mas a Rainha Branca, a Emma Frost, eu diria ali que ela é a segunda em comando. Temos a Lince Negra, o Fera, o Colossus e... deixa eu ver... são esses. Essa é a equipe bem contida que a gente tem nesse encadernado e funciona maravilhosamente bem. Joss Whedon, caso você não esteja se lembrando dele, hoje ele está cancelado, né? Mas ele também é o diretor do primeiro filme dos Vingadores, né? E aqui mesmo nesse material dos X-Men a gente já consegue notar essa característica que ele tem de conseguir dar o espaço justo para cada um dos personagens da equipe, né? Que é o que ele repete lá nos Vingadores. Essa formação aqui dos X-Men, eles estão tentando agir mais como super-heróis para tentar melhorar a opinião pública, né, dos mutantes. Porque, por exemplo, por que o Quarteto Fantástico e os Vingadores conseguem fazer várias ações e os X-Men têm que estar escondidos, né? Meio que à margem da sociedade. Então o Ciclope, ele tá com essa ideia de que eles deveriam não se esconder, entendeu? Ter um posicionamento mais ativo, agir como super-heróis mesmo. O porém é que surge uma cura mutante, segundo dizem. E aí, óbvio que isso causa um alvoroço gigantesco entre os alunos da escola do Xavier, que inclusive o Xavier tá, pelo que eles citam ali, tá tirando férias. Nesse início ele não dá as caras. Nós temos também a participação
do Nick Fury. Nick Fury aparece rapidinho e é uma participação muito boa. Nesses 6 primeiros capítulos tem meio que um vilão principal, que é o Orad, que ele veio, é um alienígena que veio do Grimamundo, e ele jura que um dos X-Men dessa equipe atual é o que será responsável por destruir o mundo dele. É por isso que ele vem para a Terra, e ele talvez tenha alguma relação com a cura mutante. Nesse primeiro arco, o vilão até é a parte menos legal. O que funciona perfeitamente é justamente a maneira com que o Whedon consegue montar os pilares dessa equipe, né? E a interação entre eles, as tiradinhas cômicas, até é bem nos moldes do MCU, assim. Tipo, a maioria das piadas funcionam, mas tem uma piadinha aqui e ali que acaba no momento errado, né? Um momento de tensão, e aí vem aquela piadinha pra quebrar, que eu particularmente não sou muito fã. O Whedon, ele consegue trabalhar muito bem os dilemas de cada um dos personagens, né? O destaque pra mim ficou ali pra situação da Lince Negra com o Colossus. Colossus, até pelo que eles citam, ele tinha morrido em alguma saga anterior, mas pasme, ele tá vivo. Eu tô dizendo isso porque, bom, botaram ele na capa da edição. Eu não colocaria, mas ele não tinha morrido, ele tinha sido capturado, enfim. E aí agora ele se reúne com a equipe, e ele tá bem traumatizado, né? Tem alguns diálogos dele que chegam a dar uma dor, assim, de tu ver o que o cara teve que passar. O Wolverine é o Wolverine sempre, então não é ruim. Outro personagem que se destacou é a própria Emma Frost, né, que é a Rainha Branca, que na verdade essa personagem sempre que eu olho pra ela, parece que ela tá escondendo alguma coisa. E aqui nessa história também já dá a entender que ela tem algum plano que ela tá escondendo do resto do pessoal. O Fera e o Ciclope não foram os meus preferidos, mas eles têm também momentos muito interessantes. O Fera, principalmente com essa questão da cura mutante, né? Porque sempre entra aquela questão assim, uma cura mutante, mas ser mutante é uma doença? É algo ruim? E aí entra aquele ponto, aquele tocante que, bom, depende, né? Se a tua mutação faz tu virar um gato azul gigante, eu acho que no momento que surgisse uma cura, tu ia querer tomar. Tem esse detalhe. E o Ciclope aqui, ele tá aparecendo como um líder mesmo, né? Que é algo que eu gosto de ver, que é algo que a gente não conseguiu ver no cinema, principalmente, né? Que ele é o líder dos X-Men, né? A gente nunca teve assim, um cara mais firme. Esse primeiro arco, daí o final dele até é meio um pouco mais parado, assim. Ele funciona muito mais com a parte da interação entre os próprios membros dos X-Men e também nas cenas de ação, principalmente por causa da arte do Cassaday, que, nossa, é uma arte assim mais puxada pro realismo, que é linda demais. Ele faz umas páginas duplas, tem pelo menos umas 3 ou 4 ali, que é daquelas assim, tu vira a página e tu vê aquilo e tu fala assim, nossa senhora, o cara se puxou demais nessa. É muito bonito, detalhado, e a narrativa gráfica dele, por exemplo, o momento até que eles destacam nos extras, que é quando
a Kit encontra o Colossus. É assim, é uma sequência de páginas que é genial. Muito bonita mesmo. Ali do capítulo 7 ao 12, que é o segundo arco, nós temos a Sala de Perigo, que é a sala de treinamento dos X-Men adquirindo consciência. O detalhe é que ela não está nada feliz com nenhum dos X-Men e muito menos com o Professor Xavier. E o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela reativa um sentinela gigantesco para atacar os X-Men. E aí, nossa senhora, tanto o jeito que o roteiro aborda esse contexto de os X-Men eles eram os oprimidos, mas aí eles, sem saber, mas eles estavam oprimindo a máquina, estavam oprimindo a inteligência artificial. E aí agora, no momento que ela adquire consciência, ela fica revoltada e ela quer ir atrás dos culpados. Ela culpa mais o Professor Xavier. E aí foi onde o roteiro me conquistou, porque aí a gente tem diálogos assim maravilhosos. Até aí o Professor Xavier ele aparece mais adiante e não apenas a Sala de Perigo questiona, né, se ele já sabia. Então daí assim, tem vários questionamentos sobre, sendo uma inteligência artificial, sendo uma máquina, ela também precisaria ter direitos, precisaria ter liberdade, ou só por ela ser uma máquina ela tem que ficar presa dentro do computador ali só obedecendo às ordens dos humanos ou dos mutantes, né? E aí esse arco ele vai crescendo assim, tanto no nível emocional quanto no nível de ação, assim, porque daí a gente tem outras cenas também de conflito. Tem pelo menos uns 2, talvez tem uns 3 conflitos dos X-Men se ajudando, né, utilizando os poderes, assim, um complementando o outro, que é o que a gente gosta de ver, contra a Sala de Perigo, que ela também vai tomando novas formas, ela vai evoluindo. E aí, obviamente, com a arte do Cassaday, tudo fica lindo de a gente assistir, né? A conclusão, apesar de ser eu acho um pouquinho rápida, mas ela funciona muito bem. Nesse segundo arco mesmo, logo ali no início a gente tem uma pequena participação do Quarteto Fantástico, bem rapidinho mesmo, mas é legal ver os X-Men interagindo com eles. E outra participação que eu não comentei e que aqui eu gostei aparecem alguns novos mutantes lá dentro da mansão do Xavier. E aqui esses novos mutantes funcionam dentro da história. É a Asa, aliás, o Asa e a Armadura. Se não me engano, esse é o nome dela. Principalmente no primeiro arco, e eles estão... O que é um bom roteirista, né? Porque aqui eles estão funcionando. Novamente, quem acompanha as resenhas lá no Instagram, quando eu tô falando do X-Men, sabe que principalmente esses novos mutantes que estão saindo agora, escritos pelo Ed Brisson, é uma das coisas mais terríveis que eu estou tendo o desprazer de ler esse ano. Então as resenhas já saem daquele jeito. Mas aqui, os novos mutantes que aparecem são bem interessantes. Sobre a edição da Panini, tá muito bonita. Eu gostei que a gente tem até bastante extra. A gente tem alguns e-mails ali os primeiros e-mails que o Whedon mandou quando ele descobriu que ele ia estar à frente dos X-Men. E tem uma entrevista também com o Cassaday. E ele vai explicando sobre a narrativa gráfica, sobre o que ele está pensando em fazer, quais as homenagens
foi bem legal. Eu não sou... Confesso que eu não paro muito pra ler extras, mas dessa daí eu parei e eu gostei bastante. A edição da Panini também, por mais impossível que pareça, tá sem erros. E foi bem tranquilo de ler. Não tá pesado, apesar das 300 páginas, né? Mais de 300 páginas. E é um material bem bonito e o mais importante é que é uma leitura muito boa. Mas assim, qualquer pessoa consegue ler? Dá pra ler. Só que por exemplo, teve alguns comentários ali que os personagens fazem entre si que eu não... Ou citam a morte de alguém ou alguma grande saga, tipo... Eles mencionam bastante massacre, que inclusive é um sentinela gigantesco que aparece, mas eu não li, eu conheço assim, já tenho ouvido falar, mas eu não li essa história. Então assim, é um bom começo pra ler X-Men, só que você vai perder alguns detalhezinhos ali. Inclusive, sem dar spoiler, mas a última página da história, no capítulo 12, mostram personagens ali que confesso que um tempo atrás eu não sabia nem quem era. Então, mas eu acredito que pra quem já tem uma bagagem com X-Men, viu quando leu aquilo ali, falou: meu Deus, nossa, o próximo volume vai ser maravilhoso. Mas no geral é um belo material. O Joss Whedon mandou bem demais, ele conseguiu equilibrar ali os momentos para cada um dos personagens. A arte do Cassaday é sem palavras, porque é linda demais. E agora eu preciso correr para tentar conseguir o volume 2, para eu poder, se não me engano, fecha no volume 2 essa passagem da dupla, né, do Whedon com o Cassaday. Mas me diz aí, já leu essa parte dos Surpreendentes X-Men? Vocês gostam? Vocês não gostam? Ele de fato consegue ser um pontapé inicial para as pessoas lerem X-Men, ou ele dá muita bola fora com relação à cronologia? Agora eu fico à disposição aí para quem quiser deixar um comentário, se quiser curtir, compartilhar, se quiser me seguir lá no Instagram, a gente trocar uma ideia. Eu acho que por hoje o que eu tinha para falar é isso daí, sobre Surpreendentes X-Men, e eu acho que eu não dei a nota pro Dragon Ball. Vamos às notas então. Pro Dragon Ball, uma nota 9,5. São 42 volumes, eu vou guardar a nota 10 pra ver quando é que eu vou usar ela. E para os Surpreendentes X-Men, um 9,5 também. São os dois materiais, eles me deixaram muito feliz. Foram leituras prazerosas, que é o ponto principal, pelo menos ao meu ver, assim, quando eu pego esse tipo de material, assim, mais de entretenimento, né? Foram duas leituras que me impressionaram muito, tanto em roteiro quanto em arte. E bom, o que eu tinha pra hoje era esse daí, tá bom? Mas então tá, pessoal, pra quem ouviu até aqui, muito obrigado. Esse programa talvez fique um pouquinho mais longo. Para os próximos, vamos ver direitinho como é que eu vou fazer, se vai ser trazer um ou mais material. Até quem puder deixar um feedback aí, prefere um material por vez, pode ser 2, pode ser aí um pouquinho mais, falar um pouquinho menos, só que daí sobre mais materiais, dependendo. Eu tô tentando me ajustar ainda. Tô começando por baixo.
vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Até a próxima, se cuidem aí, até mais.